Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor, derramado sobre a nossa vida. Assim como a tua palavra, Pai, sobre a nossa vida, diz que tu traz, Senhor, sobre nós, Senhor Jesus, o aperfeiçoamento. Fala conosco essa noite, trazendo sobre os nossos corações, Pai querido, cada dia, Senhor, o temor, a graça, o amor, a fidelidade, a lealdade, o reino, Pai querido, que vem até nós, como disse na tua oração. Que ele venha e possa, Pai, ser propagado, porque nós, Pai querido, é quem manifestamos o teu reino na terra. Assim, Deus, eis-nos aqui, Senhor, manifesta o teu reino no nosso coração, na nossa vida, a cada momento, Senhor Jesus, na nossa caminhada. Tu és poderoso, Senhor. Todos aqueles a qual, Pai querido, nos escutar, Senhor, possam ver que há um reino poderoso que se manifesta, trazendo amor, a graça, a libertação, cura e transformação, e acima de tudo a salvação da nossa vida. Fala conosco. Repreende, Pai querido, todo mal, todo poder das trevas, Pai celestial, sejam eles repreendidos na autoridade e poder do teu santo e precioso nome. Fala conosco nesse domingo, muda a nossa história, o nosso caráter, a nossa vida, para que possamos entregar o nosso melhor a cada dia a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, a carta de Filipenses é uma carta abençoada, é um povo abençoado por Deus, uma igreja que cresce debaixo de açoite, de sofrimento, uma igreja que cresce através de lutas, uma igreja que está no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, em que nós vamos encontrar ali, naquele momento, entre açoites, entre acusações, a igreja de Deus se desenvolvendo. Paulo foi acusado naquele momento de sediar o povo, mas mesmo assim, presos na prisão, nasceu uma igreja. Ainda que a sua dificuldade seja difícil hoje, de verdade, o Senhor está gerando algo novo na sua vida. Nós precisamos entender que cada sofrimento que nós passamos, Deus tem algo a trabalhar e a tratar na nossa vida. E hoje Ele está aqui para fortalecer, para te dar graça e te fazer caminhar. O texto que está em Filipenses, Paulo está falando aos filipenses, dizendo: eu estou certo de que aquele que chamou vocês também vai capacitar vocês para a boa obra, também vai endireitar as vossas veredas e as vossas vidas, também vai completar a obra em vocês. Não é pela metade. Hoje parece que está faltando algo. A obra que Deus começou na sua vida não é pela metade, Ele vai completar. Só que diante da nossa vida nós precisamos, irmãos, primeiramente, é que esse Evangelho de Cristo Jesus, ele atinge a nossa vida, o nosso coração, o nosso cotidiano, a nossa caminhada. Esse Evangelho, ele atinge o nosso ser para que possamos ser mudados, transformados e edificados em Cristo Jesus. E nesse aperfeiçoamento, nessas condições que nós passamos por esse Evangelho, você já encontrou palavras fortes, sim ou não? Você já encontrou situações que você às vezes estremece e diz: Senhor, será que essa palavra está falando de fato ao meu coração, chamando a minha atenção? E às vezes nós não queremos abrir o nosso coração para que essa palavra possa penetrar e trazer de fato algo novo à nossa vida. O Evangelho, primeiramente, irmão, não tem de mudar o teu exterior. O Evangelho de Cristo Jesus, primeiramente, ele tende a tocar a tua alma e transformar o teu caráter. A primeira missão do Evangelho é mudar a tua vida, é transformar o teu ser. Não é vir de fora para dentro.
missão do Evangelho é salvar o que se havia perdido. E como falamos de libertação, irmão, a libertação de Cristo é o aperfeiçoamento da obra de Cristo na nossa vida cotidianamente. Deus não nos liberta por partes, Ele quer a nossa vida por inteiro. Por que, pastor? Porque não adianta muitas vezes nós chegarmos aqui e contar um testemunho: Deus me livrou das drogas, mas continuar mentindo. Não adianta chegarmos aqui e dizer: Deus me livrou do álcool, mas continuar enganando. Deus não muda pela metade, Ele muda por inteiro. Ele transforma a tua vida por inteiro. Não é uma capa, é uma transformação. Não é simplesmente algo que Ele coloca para adornar a tua vida, mas é para transformar totalmente o teu caráter. Não é simplesmente aquilo que Deus quer transformar. Ah, Deus, pastor, Deus me tirou da prostituição, e agora o que está acontecendo na sua vida? Ah, exatamente uma continuidade. Ou você acha que é só isso que Deus quer fazer na sua vida? Ou você acha que é só isso que Deus parou, irmãos? Ele transforma por inteiro. Ele transforma a sua vida por completo. Ele vai aperfeiçoando a obra de Deus na nossa vida. E quando falamos de aperfeiçoamento, nós não estamos falando aqui de um talento que Deus nos entregou. Ah, eu vou aperfeiçoar minha voz para cantar ao Senhor. Não, Deus está aperfeiçoando o meu caráter para que um dia eu possa me encontrar com Ele no céu. Deus não quer simplesmente que eu me aperfeiçoe na guitarra, ali no teclado ou na bateria, ou então dançando. O aperfeiçoamento que Ele está falando é da minha vida em Cristo Jesus, é do meu caráter com Cristo Jesus, é daquilo que eu vivo no Evangelho. Esse é o aperfeiçoamento. Esse é o aperfeiçoamento que Ele está dizendo. Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra também vai aperfeiçoar ela na vida de vocês. A boa obra começou. A boa obra foi o Evangelho que entrou na tua vida. A boa obra foi a salvação que adentrou a tua casa. A boa obra foi aquilo que libertou o teu ser. A boa obra foi aquilo que transformou e vai continuar transformando. Essa boa obra entrará na tua casa, na tua família, no teu lar, para transformação. A boa obra, ela não para. Só que a boa obra começa de você. A boa obra começa com você. Queridos, cura interior não é uma palestra de encontro simplesmente. Não é uma palestra de um retiro espiritual. A cura interior nós vivemos continuamente na nossa vida, sim ou não? Todo dia. Você acha que você foi ali, um retiro ser ministrado, e alguém falou do seu defeito, tocou o seu coração, você foi lá, se arrependeu e muitas vezes se encheu de Deus, mas a cura interior ela continua todos os dias na nossa vida. Você sabe por quê? Porque amanhã, Francinildo, alguém pode querer lhe ofender, sim ou não? O perdão faz parte da cura? Sim ou não? Você precisa perdoar. Não precisa chegar a um retiro, ou não precisa chegar a algo do tipo. Eu não estou falando contra, até porque eu participo e isso é bom. Mas Deus te dizer uma coisa: a cura interior ela é cotidiana na nossa vida. Há momentos que a nossa vida trava, que parece que tudo está errado, alguém abandona, alguém fala alguma coisa que nós não gostamos, mas a cura interior, o aperfeiçoamento na nossa vida, nós vivemos cotidianamente. Eu preciso aprender a perdoar, e não é só ontem, é hoje, é amanhã, é todos os dias da minha vida, a qual o apóstolo Pedro, chegando com Jesus, e disse: quantas vezes? Ainda dá só 7. 7 não, 70 vezes 7. O que ele está dizendo? Isso é um desenvolvimento, filho, na tua vida. Não é um período. Isso é ser cristão.
Isso não é simplesmente uma fórmula, ou não é algo que tu vai fazer por um tempo, filho. É continuamente essa obra de capacitação na tua vida. Tu vai ter que aprender a perdoar, tu vai ter que aprender a amar, tu vai ter que aprender a viver a vida, tu vai ter que aprender em Cristo Jesus a andar nos caminhos de Deus. E essa parte de cura na nossa vida é continuidade. Todo dia, irmãos, nós temos que passar por esse momento. Cristo Jesus, Ele tem a liberdade, Cristo Jesus, Ele tem a cura, Ele tem a salvação, mas é todo dia indo a Cristo Jesus, porque Ele veio exatamente para curar os oprimidos, dar vista aos cegos. Ele veio através do seu Espírito derramar sobre a sua igreja para curar a nossa alma, e nós passamos por isso cotidianamente. Mas se você não aprender a viver o Evangelho, você acha que é só por um tempo, ou é só por aquele tempo. É porque você não desenvolveu o perdão na sua vida. E enquanto você não desenvolve o perdão na sua vida, você não desenvolve o Evangelho. Isso é cura. É difícil, muito, dói muito, mas necessário. Necessário para a sua alma, necessário para a sua própria vida, porque você vai estar livre. No perdão você vai estar liberto. Precisamos andar continuamente aperfeiçoando essa obra, e aperfeiçoá-la é dizer: Senhor, onde eu errei? O que eu preciso aperfeiçoar? O Evangelho é uma vivência em que nós colocamos na nossa vida o caráter de Cristo. E colocando o caráter de Cristo, irmãos, é nós aprendermos a andar como Cristo andou. Só que muitas vezes nós exigimos muitas coisas nossas que Cristo não pediu. A Bíblia diz, capítulo 5, que no tanque de Betesda havia vários doentes, sim ou não? Jesus curou quantos? Apenas um. Ele curou apenas um. Você já pensou, missionário, a senhora agora entrando no tanque de Betesda e querendo curar todo mundo? Jesus disse: não, vou só um. Só que a gente quer se colocar e querer curar todo mundo, e agradar todo mundo, e fazer algo por todo mundo. Jesus, nem Jesus. Ah, porque esse evangelho não é evangelho. Os fariseus vieram contra ele. Ele agradou os fariseus? Não. Ele diz: aquele que vinha após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Porque muitas vezes nós queremos fazer algo demais, cobrando demais, fazendo demais, se preocupando demais, adoecendo demais, fazendo algo demais, não se encontrando em si mesmo o reino de Deus, e dizendo: peraí, se Jesus não fazer, você não vai fazer. E é isso que você precisa entender. Se Cristo Jesus não libertar, você não liberta. Se Cristo Jesus não entrar para quebrar as cadeias, você não pode. O que você deve é ir até Cristo. O que você deve fazer é ir até Jesus. É se apresentar a Ele: Senhor, eu não posso fazer isso. Eu já falei, já preguei isso aqui várias vezes. Você não tem capacidade de mudar a vida de ninguém. Você não tem capacidade de mudar sentimento de ninguém. Só quem pode, a Bíblia diz que quem sonda mente e coração é quem? Deus. Ele é que sonda mente e coração. O nosso dever como cristão, irmão, é orar e dizer: Senhor, eu não sei o que se passa na mente do cidadão, mas Tu sonda a mente e o coração. Eu não posso tocar lá, mas Tu pode tocar. Eu não posso fazer, mas Tu pode fazer.
Eu não posso mudar, mas tu pode mudar. Por quê, irmão? Porque a tua palavra não vale nada, mas a palavra do Senhor na tua boca quebra cadeia. A palavra do Senhor na tua boca desfaz muralhas. A palavra do Senhor na tua boca surte efeito dentro da tua família, mas a tua palavra não pode nada. Porque o reino espiritual, ele se luta com as armas espirituais. E muitas vezes nessa situação que passamos, nessa capacitação que Deus está nos dando, há feridas que vêm contra a nossa vida, há situações que nos machucam, há palavras que afetam a nossa mente, há palavras que atingem o nosso coração, sim ou não? É por isso que a cura interior é contínua, porque estamos numa guerra, andando e o Senhor nos capacitando. A palavra vem, mas a seta do inimigo cai por terra, não vai atingir o teu coração. A palavra vem contra, muitas vezes até atinge, você perde a batalha, vai caminhando na sua fraqueza, vai caminhando na sua pouca fé, na sua pouca força, mas o Senhor te garante a vitória. Você continua adorando, continua buscando, porque nós somos todo dia alvejados pelo inimigo e precisamos examinar o nosso coração. Por quê, pastor? Porque tem hora que você tem que parar, sentar e dizer: peraí, aonde está indo o meu coração? Será que por uma palavra o meu coração não está partindo mais para o lado do ódio do que para a adoração? Será que por algo que aconteceu o meu coração não está se desfazendo da essência de Deus e está dando mais atenção ao que ocorreu no meu sentimento? Será que você não parou de orar porque a circunstância na sua casa foi tão difícil e você parou de orar? E você está dando atenção mais ao problema do que a adoração a Deus? Você já reparou que essas circunstâncias ela tende a nos tirar muitas vezes do foco da adoração? É nessa hora que temos que examinar o nosso coração. É nessa hora que temos que sentar e dizer: peraí que eu aceitei Jesus, o meu coração, a minha vida, a minha alma eu entreguei para Deus. Não foi para confusão, não foi para contenda, irmã Néia, não foi para dissolução. Eu não entreguei o meu coração para raiva, eu não entreguei o meu coração para ira, eu não entreguei o meu coração para tristeza, eu não entreguei o meu coração para o fracasso, eu não entreguei o meu coração para mágoa, eu não entreguei o meu coração para aquilo que afeta a minha comunhão com Deus. Pelo contrário, eu entreguei meu coração para o Senhor dos Senhores, poderoso na batalha, o Senhor dos exércitos. O meu coração é dele, tudo que eu tenho é dele, e tudo que eu sou até agora foi ele que me promoveu, foi ele que derramou sobre a minha vida. Eu preciso voltar à essência da adoração novamente, e essa essência está no seu coração, está em você. Você precisa desenvolver a boa obra de Cristo Jesus na sua vida. O Evangelho ele é desenvolvido no nosso coração. Já falamos de perdão, nós precisamos perdoar. Ofensas, ressentimentos, amargura, ódio. Será que você não olha na sua vida e percebe que uma vez aconteceu a sua alma e você ainda está se remoendo daquilo que aconteceu? Isso impede a adoração. Será que nós não olhamos o nosso ser? Porque a Bíblia diz que nós devemos examinar o coração. O bom crente ele se examina, irmãos. O bom crente senta, percebe em Cristo Jesus: Senhor, o que eu preciso? Será que nós não estamos presos mais em uma situação em que só Deus pode resolver, do que de fato entregar a nossa vida a Deus e dizer assim: Senhor, só Tu podes resolver, eu não posso fazer mais nada, eu vou continuar a Te adorar? Hoje nós temos mania de querer resolver e essa situação fica martelando na nossa mente dia após dia. Essa situação eu quero mudar.
situação eu quero transformar. E esse problema vira um vício na nossa mente. E a gente começa a pensar. Daqui a pouco está trazendo enfado sobre a tua alma. Nem se dormir você consegue. Nem descansar você consegue direito, porque você quer mudar umas circunstâncias, mas você diz que já entregou na mão de Deus. E você acha que é Deus que está tirando seu sono? Você acha que é Deus que está causando essa perturbação na sua vida? Você já entregou. O Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer essa obra. Fica em paz. O Deus de paz, que excede todo o teu entendimento, vai entrar e vai guardar a tua vida, vai guardar o teu sentimento. A carta de Filipenses, o apóstolo Paulo fala isso: o Deus de paz guardará o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Só que nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. O Deus que capacita, o nosso Senhor poderoso, está nos dando essa noite capacidade de desenvolver. Você pode. O Espírito Santo da verdade vai te capacitar para você desenvolver a obra de Deus na sua vida. Pastor, o que é a obra de Deus? Ela começa primeiro em você. A obra de Deus, ela começa primeiro na sua vida. A obra de Deus, ela começa primeiro dentro de você. Você não pode querer fazer uma coisa simplesmente para desviar ou para aliviar a tensão do seu coração. Eu prego o evangelho para aliviar minha alma, então eu não sou curado. Eu canto para me sentir em paz, então Deus não está na minha vida, porque Ele é um Deus de paz. Isso quem faz é o mundo. Aonde você escuta essa história no mundo, sim ou não? Eu canto para ter paz. Não, não canto para ter paz. Eu canto porque eu adoro o nome do Senhor poderoso, e Ele é a minha paz. Você precisa curar primeiro a alma, o seu interior, para que você possa desenvolver a capacidade de Cristo Jesus na sua vida, e não desviar de você uma tensão que está forte. O Senhor hoje quer tirar esse fardo da tua costa. O Senhor hoje quer tirar esse fardo de você e te dar alívio à alma. Não fique tentando mudar ninguém, não. Agora entrega na mão do Senhor, que uma coisa eu vou te dizer. Como disse o rei Davi, é melhor cair na mão de Deus do que nas dos homens. Ele é misericordioso. Ele vai salvar, Ele vai libertar, Ele vai transformar, vai edificar, e você vai ver a grande obra que Deus vai fazer na sua vida. Mas uma coisa, a obra precisa começar em você, dentro de mim. Você precisa olhar, se examinar e dizer: Senhor, o que eu já desenvolvi na minha vida, o que eu já deixei para trás? Né, irmã Né? Conhece aqueles testemunhos que dizem: rapaz, antigamente eu era daquele tipo, não podia me olhar atravessado, que o negócio já desenrolava, meu irmão. Aí depois a pessoa vem aqui e diz: Jesus mudou a minha vida. Por quê? Porque fulano de tal me falou tanta coisa. Tu acredita que eu fiquei calado, não falei nada? Jesus entrou no teu coração, mudou o teu caráter, Ele transformou de dentro para fora, filho. Isso é evangelho. O nome disso é evangelho. As coisas que estão fora não conseguem, irmã Gracinete, te afetar mais dentro, porque Jesus te transformou. Aí tu olha assim: eu estou livre. Por quê? Porque o que eu fazia antes, hoje, virar a cabeça, mas pelo contrário, Deus me guardou. É porque Ele aperfeiçoou a obra na tua vida. Isso é obra de Deus, irmãos. Começa aqui no meu ser.
Sabe aquela situação que tu diz, eu vou chegar lá e vou virar tudo, mas quando tu chega não vira nada? Sabe aquela situação que tu chega assim, meu irmão, vou chegar, tá com raiva porque tu ouviu uma coisa, eu vou chegar lá, eu vou virar tudo, mas quando tu chega, pá, não acontece nada. Aí tu diz, Deus, o que aconteceu? Ele foi na frente. Na caminhada ele disse, eu já entrei na tua vida e já mudei a tua história. A partir de hoje quem vira tudo aqui não é tu, sou eu. A partir de hoje quem faz a obra aqui não é tu, sou eu. A partir de hoje quem entra, o mais valente aqui não é tu, o mais valente sou eu. Sou eu que amarro o valente e coloco ele para fora. É por isso que você chega lá com toda aquela intenção e não acontece nada. Porque você já começou. E aquele que está aperfeiçoando a obra de Cristo em você é que está trabalhando na sua vida. Não é você. A ponto de os outros olhar e já dizer assim, meu Deus, alguma coisa aconteceu com ela. Ela não era assim não, mas eu acho que, né, é Jesus que está transformando a tua vida. É Jesus transformando o teu ser, é Ele aperfeiçoando essa obra. Eu não estou dizendo aqui que você não fez e que ficou amargurado, porque isso é um problema. Eu não fiz, mas fiquei com amargura no coração. Você precisa tirar isso. Eu estou dizendo daquele que não fez e disse assim. E você acredita que eu não fiquei nem com raiva depois? Eu pensei que eu ia ficar com raiva, amargurado, mas Deus curou o coração, que tu ficou, foi alegre, contente, e diz assim, aquilo parece que nem me afetou. Jesus está aperfeiçoando a obra. Porque muitas vezes achamos que aperfeiçoar a obra é aquilo que eu falei, é eu ir lá e fazer alguma coisa na igreja, é eu ir lá e fazer alguma coisa para Deus. Isso faz parte da obra, irmãos, mas a obra de Deus começa em você. Se a obra de Deus não começar na sua vida, você não pode fazer nada, porque o homem não pode dar além daquilo que tem. Imagine você querendo fazer, irmãneia, a obra de Deus, cheio de amargura, chega aqui, não porque eu preciso fazer algo para Deus, mas o seu coração ainda não é curado, a sua vida ainda não é transformado. Quando alguém aqui na igreja decide fazer algo que você não concorda, a amargura está no seu coração, filho, você vai arrumar um problema na igreja. Ao invés de ser só um em casa, agora vai ser dois, um em casa, outro na igreja, porque simplesmente você tentou disfarçar a obra. Não, filho. Jesus já começou a boa obra em você, no seu coração, na sua vida. Jesus já começou essa obra dentro do teu ser, dentro da tua natureza, dentro do teu caráter. Aquilo que era não é mais, aquilo que foi já passou, Jesus já transformou. E quando você vir fazer, vai ser para a glória e honra de Deus. Agora as pessoas vão dizer, é dedicado, é alguém que trabalha, é alguém que de fato busca o reino. Porque não é simplesmente para desviar a atenção do coração, é porque Deus curou a sua vida. E Ele vai aperfeiçoando essa obra cotidianamente na nossa vida. Ele vai trazendo frutos ao nosso coração. Por quê, pastor? Porque fruto do Espírito é conduta. Evangelho é vivência, é atitude, é cultura na nossa vida de Cristo. É se parecer com Ele, é andar como Ele andou. Nesse desenvolvimento nós vamos desenvolvendo a salvação em Cristo Jesus. O inimigo cria situações que nos prendem, cria feridas que nos param, cria um problema que causa um distanciamento, porque ele não para, o que ele quer é te afastar, o que ele quer é te deixar longe, o que ele quer é te deixar sozinho, porque sozinho é mais fácil derrubar, jogar, humilhar, colocar na depressão, ansiedade. Sozinho é mais fácil ele começar a mexer com você. Esse problema que você sofre muitas vezes é para causar distanciamento entre você e Deus, entre você e a igreja, entre você e Cristo.
Essa é a necessidade de nós aprendermos a perdoar, a amar e a viver em comunhão. Essa é a necessidade. Porque ele causa esse distanciamento para que possamos ficar distante da palavra, do reino, e muitas vezes nos escondemos. Aonde, pastor? Como você está, irmão? Eu estou orando, pastor. Tá não, irmão. Você não está orando. E aí, meu querido, como você está? A bênção de Deus. Conte as bênçãos de Deus. Porque você aí faltou um domingo, pastor, eu estou na bênção de Deus, eu estou orando. Não, não está, você não está orando. É uma desculpa que Satanás usa muitas vezes na nossa vida só para causar distanciamento, para nos mostrar ser espiritual, mas não somos. Para dizer que somos alguém, é uma palavra, é o jargão cristão, para mostrar que somos crentes, irmã Néia, mas não somos. Estou orando, não está, irmão. É para causar distanciamento, para alargar muitas vezes a distância entre você e Deus, entre você e a comunhão da casa de Cristo Jesus, para que você não possa ter a comunhão com o reino. Deixa eu lhe dizer uma coisa, vença isso. Comece a vencer, comece de fato a orar, comece a entrar em comunhão, comece a fazer a obra de Deus, comece a desenvolvê-la na sua vida, comece a entregar. Você já reparou que Cristo Jesus, até na oferta do altar, ele disse assim: se tu tiver algo contra o teu irmão, vai lá e resolve, depois tu vem e entrega a tua adoração aqui. Você já reparou que esse problema sentimental é um problema grande na vida do crente? A ponto de até a sua adoração, a sua oferta, ela ser um problema. Jesus disse assim: vai lá, se cura. Só que nós tendemos a espiritualizar muito, Eliano. Não, é que eu machuquei fulano de tal, agora eu vou entrar no meu quarto em secreto e vou orar: Senhor, eu acho que eu fiz algo para a irmã Eliane, me perdoa. Não, irmão. Não foi isso que Jesus falou. O que Jesus falou é: se tu tem algo contra o teu irmão, vai lá com ele. A gente está espiritualizando algo que Jesus está dizendo: você tem que ir lá e pedir perdão. Vai lá, irmão, peça perdão. Tem que chegar e dizer: irmão, me perdoa, eu falei algo, eu sei que você não gostou, então peço perdão. Viva livre. Você não pode estar espiritualizando as coisas que você está carregando e causando enfado na sua vida, só peso. Tira o peso da costa, peça perdão, segue a sua vida. Jesus te chamou para a liberdade, foi para a liberdade que Cristo Jesus vos libertou, não para viver sobre a escravidão novamente do pecado, nem para viver sobre os enfados, os fardos que o inimigo colocou sobre a sua costa. Libera, deixa Jesus fazer a grande obra. Esse problema no nosso interior, ele é cotidiano. Nós passamos ele cotidianamente, irmãos. Não é simplesmente só um dia. Principalmente você que tem família, né? Tem hora que palavras vêm que você diz assim: não dá não. Tem atitudes que você não aceita, tem situações que você não quer, tem problemas que você quer resolver, tem situações que você quer falar, porque você acha que falando vai resolver. E quando você fala, causa um problema maior na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: fique em paz, deixa o Senhor trabalhar. Ele é poderoso, Ele já desceu para trabalhar e para fazer essa grande obra. Mas a nossa ansiedade, o nosso problema é querer mudar. Não é verdade? Todos somos seres humanos e partimos para esse defeito. Mas você já pensou
Olha só o conflito. Se o pastor Evandro quisesse que eu fosse um pastor como ele quer, e eu quiser que o pastor Evandro seja um pastor como eu quero, já tem um problema. Você entendeu? O problema já começou. É aqui que o problema começa. É quando ele quer que eu seja o que ele quer, e quando eu quero que ele seja o que eu quero. Pronto, já começou um problema. Porque eu não vou ser como ele quer, e nem ele vai ser como eu quero. Isso é um problema, sim ou não? Já começou, irmãos. Só que muitas vezes a gente quer porque quer. Você sabe por que existe Bíblia na nossa vida? Porque esses princípios são os infalíveis. Não é o que eu quero, é que Cristo Jesus deseja para a minha vida. É por Ele que eu caminho. Não é o que eu quero, é o que a palavra de fato determina para que eu possa viver. Aí eu vou estar andando em paz, eu vou estar andando tranquilo. E por mais que o pastor Evandro esteja assim, eu não concordo, mas eu não estou andando com o teu concordar. Eu estou andando segundo a palavra de Deus, e não me interessa se tu vai concordar. Aí sim, nós temos uma autoridade sobre a nossa vida. Você entendeu como é que é? Porque quando eu ando sobre a palavra, não interessa quem concorda ou deixa concordar, eu estou andando segundo a vontade de Deus para a minha vida. Agora, quando eu deixo a palavra e começo a querer que as pessoas sejam como eu quero, aí eu começo uma confusão. Quando eu deixo a palavra e começo a querer moldar pessoas da minha forma, eu começo um problema. Quando eu deixo a palavra e começo a querer dizer como a pessoa deve ser, como ela deve se caminhar, como ela deve se comportar, aí começou um problema para a minha vida, Emanuel. Porque você não pode moldar o mundo da sua forma. Primeiro, o mundo não é seu. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Se do Senhor é a terra, o mundo e as pessoas, então eu tenho que viver segundo a vontade de Deus. Mas a nossa guerra começa quando nós colocamos as nossas vontades, os nossos desejos, sem a palavra de Deus, para querer moldar as pessoas. Você acha que eu, como pastor, quando eu vou lhe orientar, eu vou dizer assim: você deve ser assim, 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 desse jeito? Ou eu vou dizer: a Bíblia fala isso. Você tem que seguir o que está aqui. Vamos para a Bíblia, vamos abrir o que ela fala a respeito disso. Você vai ter que precisar seguir isso daqui. Não é eu, é a palavra do Senhor. É ela que vai orientar a sua vida. Mas quando queremos começar a manipular todas essas coisas, irmãos, nós arrumamos problemas para a nossa vida. Aí nós encontramos: pastor, fulano de tal faz isso, isso e isso. Porque eu acho que tem que ser desse jeito. Porque eu acho que tem que ser dessa forma. Porque eu acho que deve ser assim. Porque eu acho... Não, irmão, nós não achamos. Nós temos a palavra de Deus que direciona a nossa vida. Foi por isso que eu falei no início: Deus não liberta pela metade, Ele liberta por completo. Você não vai parar só de beber. Você vai parar de beber, de mentir, de enganar. Você vai parar de fazer contratos falsos. Você vai parar de adulterar. Você vai parar de tudo que é do mal. Você vai parar. Jesus não te chamou simplesmente só para tirar isso da sua vida. Ah, pastor, eu parei de me prostituir. Pronto, Jesus não te chamou só para parar disso. Ele chamou para parar de mentir também, de estar fazendo algo de errado. O seu testemunho é completo na sua vida, não é pela metade. A boa obra não parou, ela continua na sua vida. E se você se analisou e disse: eu parei de fazer aquilo, mas eu continuo fazendo isso, eu continuo mentindo, Deus está dizendo essa noite: então está na hora de parar também de mentir. Essa é a boa obra, irmão. Ah, pastor, eu parei de mentir. Porque esse é o principal da desgraça do pecado, né? Mentira.
Primeiro vem o orgulho. Depois do orgulho, a mentira é uma desgraça. A mentira é um problema. Ninguém quer tratar mais nada na verdade. Ninguém quer tratar mais nada debaixo. Pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, mas o senhor não fala para o fulano de tal. Por quê, irmão? Não tem verdade nisso? Então não me fala. Por quê, pai? Porque eu gosto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse assim: eu soube através da família da família tal que vocês estão fazendo isso, isso e aquilo. Ele não escondeu nada não, porque a igreja não tem o que esconder. A gente está debaixo da verdade. Se você vai me falar algo que não pode falar para o fulano de tal, qual é o problema então, irmão? Sim ou não? A igreja precisa tratar debaixo da verdade. A sua vida precisa ser tratada debaixo da verdade, porque quem liberta é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas tudo vira um moinho, tudo vira uma bola de neve. E quando eu começo a querer fazer uma obra boa com mentira, quando eu começo a querer fazer uma obra agradável, mas debaixo de uma mentira, quando eu começo a querer fazer algo bom, mas debaixo de uma mentira, eu quero ajudar alguém, mas não posso falar. Eu quero fazer algo, mas não posso dizer. O que é isso, irmão? O que é isso? O apóstolo João, no capítulo 1, disse assim: aquele que está em Cristo não anda em trevas, porque a luz de Cristo já iluminou a sua vida. Para ele não interessa, o interessa a ele que a luz dele é uma claridade. Eu preciso andar na claridade sem esconder de nada. Esse é o aperfeiçoamento de Cristo na nossa vida. Você precisa se aperfeiçoar debaixo da verdade de Cristo Jesus. Você precisa se aperfeiçoar em Deus. Ele nos chamou para viver a sua boa e maravilhosa obra. Mas pastor, está causando isso e isso. Então repare sua vida. Porque eu tenho certeza que você andar na verdade, por mais que doa um momento, Jesus vai sarar o teu coração. Você sabe por que em Tiago o apóstolo vai lá na carta da escrita ao Tiago, ele vai dizer assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. Porque ninguém é curado. Você tem uma doença? Se você não falar para ninguém, você vai morrer. Sim ou não? Morrer. Ou talvez você seja curado quando a doença se manifestar e todo mundo enxergar. Só tem duas formas de ser curado, filho: ou falando, ou a doença se manifestando. Pecado é uma doença, filho. Se você esconde, uma hora se manifesta. E se você fala logo, você vai ser liberto. Você está entendendo como é que é? É a verdade. O que ele está dizendo, ó, se você falar a verdade, o seu problema, aquilo que você passa, há uma grande possibilidade em Cristo Jesus, que ele vai entrar na tua vida para transformar, edificar a tua vida, e você possa ser edificado em Cristo Jesus, do que você esconder. E você esconde, você vai causando males para a sua vida, atribuindo males e males e males e males na sua vida, escondendo esse pecado. E o rei Davi, o adorador Davi, disse: enquanto eu me calei, meus ossos secaram-se. Pensa numa dor interior, que o osso está no interior, sim ou não? Enquanto se cala, a dor é no interior. O julgamento é aqui, ó. Mas a partir do momento que confessei o meu pecado, o Senhor me libertou. Porque a verdade, ela vem, irmão, é um desenvolvimento na nossa vida. Ela vem trazendo a obra de Deus na nossa vida. A gente precisa executá-la. Isso é o desenvolvimento da obra na nossa vida.
É isso que Deus está falando através do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Aquele que começou a boa obra também é fiel para completá-la na sua vida, no seu ser, no seu coração, no seu caráter, na sua forma de ser. Ele vai completar essa obra, Ele vai completar em você essa boa obra para que você possa se edificar em Cristo Jesus. Porque senão você para. E sabe por que você para? Porque você está magoado. Ninguém para a obra, irmã Néia, porque simplesmente parou do nada, missionária Helene. Para a obra porque diz assim: fulano de tal falou algo e me magoou o coração, por isso eu não faço mais. Pois é, se tu tivesse aperfeiçoado ao perdão de Cristo na tua vida, tu estaria continuando e a obra de Deus estaria crescente na tua vida continuamente. Só que como tu não aperfeiçoou Deus na tua vida, você parou por causa de uma palavra. Sim ou não? Eu não vou fazer mais por causa disso e disso e daquilo. Pois é, porque tu não aperfeiçoou a obra de Deus na tua vida. Porque quem aperfeiçoa a obra de Deus na sua vida continua, não para. Ele continua porque sabe para quem ele está trabalhando e para quem ele está fazendo. Você não parou, irmãos, porque você sentiu enfado, cansado, alguma coisa. Você está parado porque você está magoado. Você está parado porque você quer ser ouvido e ainda não foi ouvido. Você está parado porque algo atingiu o seu coração e você precisa tirar urgentemente do seu coração essa flecha que o diabo colocou. Você precisa desenvolver, filho. Você precisa dar continuidade no reino. Você precisa caminhar. Você só vai desenvolver quando você de fato começar a se aperfeiçoar em Cristo Jesus. Porque senão qualquer coisa vai lhe parar. Tudo que você fazer vai lhe parar. Aonde você chegar, quando alguém quiser bater de frente com você, você para. Quando alguém quiser falar algo para você, você para. Porque você não aperfeiçoou a obra de Deus. Você não aperfeiçoou a vida de Cristo em você. Imagine o ministério de Cristo, irmão. Eu acho que o ministério você já leu junto comigo, sim ou não? Curando enfermo, libertando cativo, levantando os coxos, curando o cego, multiplicando o pão. De repente ele para, tem um fariseu dizendo que ele expulsa demônio por quem? Pelo próprio demônio, né? Beelzebul. Você já pensou? Deixa eu te dizer uma coisa. A religião oficial era aquela. Eles estavam dizendo para Jesus que Jesus estava expulsando o demônio pelo próprio demônio. Se você não tiver atento ao seu coração e não for como Cristo Jesus e dizer: eu sei quem começou a boa obra em mim, eu sei que Ele é fiel para capacitar, você para. Porque curar o enfermo, irmãos, é bom, sim ou não? Você está fazendo uma obra boa, né? Curar da vista aos cegos, libertar o cativo. De repente, pela sua boa obra boa, vem alguém, aponta o dedo na sua cara e diz que você não presta, diz que você não vale nada, diz até que você não é crente de verdade. Não, tu não é crente de verdade. A pergunta é: quem te chamou e quem está te aperfeiçoando? Você não pode se aperfeiçoar na maldade. Você tem que se aperfeiçoar em Cristo Jesus. Você não pode se aperfeiçoar na amargura. Você tem que se aperfeiçoar em Cristo Jesus. De repente alguém olha para você, irmão. Você está caminhando feliz, glorificando a Deus, cantando, dando glória a Deus, fazendo a obra de Deus. De repente você para com uma dessas. Jesus também parou com uma dessas, irmão. Jesus também ouviu isso. De repente alguém olha para você e ainda fala assim: tu é o diabo, né?
Porque tem cidadão que é horrível. Porque foi isso que disseram para Jesus. Ele expulsa pelo diabo. Estavam chamando ele daquilo que ele não era. Mas quem você serve? A sua obra, a boa obra está sendo aperfeiçoada em quem? É isso que Deus está nos chamando a atenção, dizendo: você precisa se aperfeiçoar. Não é aperfeiçoar em fazer um ativismo religioso. O que é se aperfeiçoar em ativismo religioso? O cara é ativista religioso. Segunda ele está num canto, terça no outro, quarta no outro, quinta no outro, sexta na outra, sábado ele é ativista, ele não está nem aí, ele é um ativista religioso porque ele está se escondendo de alguma coisa. Talvez ele não seja alguém que esteja fiel na sua casa, está indo embora pregar porque não quer estar na tua casa, irmão. Deus precisa libertar lá dentro da tua casa. A verdade é que nós nos aperfeiçoamos em Cristo Jesus. A obra não é esse ativismo, a obra começa em mim. Sou eu que preciso ser curado, sou eu que preciso ser edificado em Cristo. A obra começa aqui, para que ela não possa parar, para que ela não possa retroceder, para que um dia eu possa começar a caminhar e alguém vir falar alguma coisa e eu dizer: eu acho que não é mais não mesmo, eu acho que não é Jesus que está comigo, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. Ei, irmãos, quem te chamou foi Cristo Jesus. Senão esse seu sentimento vai lhe parar sempre. Senão essa carga emocional vai lhe parar sempre. Senão você vai desistir, você vai ser um desistente sempre. Você precisa ir com Jesus até a cruz. Você precisa ir com Jesus até a cruz, sabendo do propósito, sabendo exatamente daquilo que Deus já havia revelado para ele, o que ele tinha que passar. Mas você precisa ir até a cruz. Se tiver que passar por momentos de dificuldade, como Cristo Jesus passou e no Getsemane orou, dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Tem coisas que você não vai querer enfrentar, mas deixa eu te dizer uma coisa: vai ter coisa que você vai dizer: Senhor, se for possível, me dá capacidade. Eu não quero enfrentar, mas me dá capacidade para enfrentar, porque eu preciso carregar a cruz, eu preciso chegar até onde tu me determinou e eu vou alcançar. Se necessário passar, me dá capacidade. Se necessário ir, capacita-me. E isso é desenvolver Cristo Jesus na sua vida, enfrentando essas adversidades e dizer: eu sou mais que vencedor. Vai passar esse momento, vai passar esse deserto, vai passar esse momento de adversidade, até que Deus venha e derrame graça sobre graça e você possa vencer essas tribulações que vocês estão passando. É assim que a gente enfrenta. Porque se as emoções pararem, Emerson, Jesus diz assim: eu não vou passar pela cruz não. Depois de eu ter curado gente, dado vista ao cego, levantado paralítico, agora eu ainda vou ter que enfrentar a luz? Não, Jesus disse assim: pode vir, seja feita a tua vontade. Eu não quero enfrentar não, mas tu me dá capacidade para enfrentar, Senhor. Pai, seja feita a tua vontade. Aí você vai encontrar reforço, vigor e força. O nome disso é aperfeiçoamento. Eu estou aperfeiçoado em Cristo Jesus. Eu estou aperfeiçoado no momento da adversidade, estou aperfeiçoado no momento do abandono, estou aperfeiçoado no momento da palavra difícil, eu estou aperfeiçoado no momento em que alguém veio e me confrontou. Eu estou aperfeiçoado porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso me aperfeiçoar. Essa obra que Deus colocou na sua vida, Ele vai te aperfeiçoar. Para que tenha situações que você vai olhar e vai dizer: eu já passei por isso daí, eu sei o que é isso daí. Não é verdade? Tem gente aqui que, se eu sentar, sabe o que é chorar pela madrugada à noite por uma dor que passou. Sim ou não? Eu falo isso como pastor, irmão.
Tem gente que eu sento e diz assim: pastor, passei foi a noite em sono com problemas, porque aquele problema me afetou. Foi a guerra que passou durante a noite. Não que queria passar? Não, mas passou. E Jesus deu vitória. Hoje está aqui cantando, glorificando, exaltando, enfrentando outra guerra, porque as guerras não param, mas Jesus te dá vitória em todas elas. Por quê, pastor? Porque assim é a nossa vida. Jesus te chamou para ser vitorioso, mas nessa vitória você vai ter preciso enfrentar as batalhas. Aí o perdão começa a entrar na sua vida. Tem coisas que você já perdoa facilmente, porque já foi tratado naquilo que era mais difícil. Mas Jesus curou a tua alma. Eu quero dizer que isso foi aperfeiçoamento de Deus na tua vida. Foi Deus te aperfeiçoando para a obra. Foi Deus te ensinando a caminhar. Foi Deus ajudando a tua caminhada. Porque diante desse perdão que tu lançou, a tua vontade não era perdoar. A nossa vontade não é liberar perdão. Não é verdade? Mas você se aperfeiçoou nessa obra. Jesus curou teu coração e disse assim: lança o perdão. Porque Senhor, está difícil. O que eu quero é que se quebre todo, né? Mas você, diante dessa dificuldade, liberou o perdão. Foi verdade? Caramba, eu perdoo. Foi Deus aperfeiçoando a sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Tem um momento na nossa vida que a gente acha que tudo acabou. Tem sentimentos que vão embora. E eu estou falando de sentimentos bons, não estou falando de sentimentos ruins, não. Às vezes por causa da ferida. Às vezes por causa do problema. A gente quer trocar um bom sentimento por um mau sentimento. Você é uma pessoa boa. Vou repetir, você é uma pessoa boa. Mas por causa dessa ferida você quer trocar o sentimento. Você quer ser mal. Mas deixa eu te dizer como pastor, no nome de Jesus, você não vai conseguir. Porque essa não é a sua essência. Você olha e diz: eu quero fazer às vezes eu quero dizer não, mas você diz sim. A sua essência não é ser mal. Jesus já transformou a sua vida, Ele já aperfeiçoou, não adianta. Por mais que você esteja guerreando, quero te dizer que quem está te guardando é o Senhor. Por mais que tu queira trocar esse sentimento por um mau sentimento, para dizer, para querer tratar mal, para querer fazer algo mal, Jesus está olhando, está dizendo: quem está te guardando sou eu. Porque quem guardou e quem colocou e quem mudou a tua vida e te capacitou foi eu que te fiz assim. E nenhum homem pode mudar isso que eu já coloquei no teu coração. Ninguém pode mudar aquilo que eu já determinei sobre a tua história. Por mais que tu esteja querendo trocar, não vai conseguir. Por mais que você esteja querendo fazer, Deus está te vedando e te parando. A consciência está pesando e você não consegue. Deus está te livrando, porque Ele é o teu Deus, o teu escudo e a tua fortaleza. Ele está dizendo: tu é meu. E eu te escolhi. É por isso que você não consegue. Continue em Cristo Jesus.
E Ele fará essa obra no seu coração. Ele edificará a sua vida. Ele vai continuar te aperfeiçoando. Ele vai continuar trabalhando no teu ser. Esse momento de dificuldade, de dor vai passar. Busque o Senhor. Volte novamente e entregue tudo que você tem que entregar ao Senhor Jesus. E hoje Ele vai curar o teu coração. Mas lembre-se, isso acontece cotidianamente na nossa vida. Isso acontece na nossa vida, no trabalho, em casa, em uma amizade, em um trabalho na própria igreja. Essas coisas sempre acontecem. Algo que vai contra, algo que dá errado, alguém que fala, alguém que não falou, alguém que diz. Isso sempre vai acontecer. Você tem Cristo Jesus na sua vida. Isso sempre vai acontecer. Porque o inimigo, ele não vai querer te deixar em paz. Mas você tem Cristo Jesus. Essa é a diferença. Eu tenho Cristo na minha vida. Eu quero orar por você nesse momento, enquanto você curva a sua cabeça hoje. E você ora dizendo: Senhor, de fato eu não quero mudar. Eu sou quem Tu me fez. Só me dá capacidade para enfrentar essa dificuldade e essas palavras que estão sendo lançadas contra mim. Só me dá força para enfrentar essa situação. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, nesse momento, e oro, Senhor, por cada pessoa, Deus poderoso, que aqui veio na Tua casa para Te buscar, para Te adorar. Assim como Ana, Deus poderoso, que subiu ao templo diante de tanto sacrifício, tribulação no seu coração e na sua alma. E como diz a Tua palavra, amargurada de espírito, ela entrou no templo e adorou ao Senhor. E Tu mudou, Senhor, a vida de Ana. Ali estava, Pai querido, capacitando a Tua obra e desenvolvendo. Deus poderoso, Tu que sondas e conhece cada coração. Deus de maravilha, que essa palavra, Senhor, que esses problemas que afetam o coração, que afetam a alma, que afetam, Pai querido, muitas vezes tentando nos paralisar, fazendo nos retroceder, querendo nos levar para um quarto, Senhor, para deitar, ficar pensando, para que a depressão possa tomar de conta, para que a ansiedade possa tomar a mente. Deus poderoso, no Teu nome eu repreendo no nome de Jesus. Depressão, ansiedade, problemas que estão causando, está sendo repreendido agora do teu coração e da tua alma, no nome de Jesus. Esses problemas, Deus poderoso, que vêm, querem alterar, Pai querido, a saúde física, causando, Deus poderoso, a pressão alta, a pressão baixa, causando, Pai querido, muitas vezes desconforto no sono. Deus poderoso e Deus de maravilha, entra nessa causa nesse momento. Esse coração é Teu, essa alma é Tua. Entregou, Pai querido, a sua alma a Ti, Senhor. Passou por um momento, Senhor Jesus, de alegria, mas o inimigo veio tentando frustrar sonho, tentando frustrar, meu Deus, a sua caminhada. Tu és poderoso, Senhor, para repreendê-lo, para jogar por terra. Essa família não vai acabar, os planos e os sonhos não se perderão, todavia o Teu nome será glorificado nessa casa. Deus poderoso, Deus de maravilha, dá força, Pai querido, a esse homem e a essa mulher nessa caminhada.
Dá força, Pai querido, a esse jovem, a essa jovem nessa caminhada. Dá força Pai querido, a essa mulher, Pai querido, que tem enfrentado na sua casa dificuldade, a esse homem que tem passado por momentos difíceis na sua saúde e também na sua casa. Dá força agora, na autoridade, no poder do teu santo nome. Revigora a força do cansado, revigora a força daquele que está abatido, Senhor, mas ainda não desistiu, porque o teu poder tem se aperfeiçoado na vida dele e na vida dela, para caminhar, para fazer, Pai querido, soltar as muralhas e estar aqui diante da tua presença, em nome de Jesus. Oh Deus de maravilha, Deus de salvação, Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de poder, Senhor, e Tu pode mudar essa circunstância. Tu pode mudar, Pai querido, esse momento. Tu pode mudar agora, Pai querido, todo pensamento, Pai querido, que tem causado, Deus, Deus, enfado, todo pensamento que tem causado perturbação, todo pensamento que tem causado problema, Pai querido, eu repreendo agora no Teu nome, Jesus. Não deixa, Pai querido, esse pensamento, Senhor, Deus poderoso, martelando, Pai querido, causando insônia, causando, Deus poderoso, uma vida, Pai querido, sem sabor, Pai celestial. Deus, repreende agora essa seta do maligno que atingiu essa mente, cai por terra agora, seta do diabo que atingiu a mente, está usando essa perturbação, eu te repreendo agora, no nome de Jesus. Pai, essa casa é Tua, aperfeiçoa a Tua obra em nós, Jesus. Oh Deus poderoso, essa pessoa, Deus poderoso, que tem se culpado por algo que aconteceu, Deus, Tu sabes e Tu sondas o coração. Tu está liberando a alma agora e dizendo que Tu libertou, Senhor. Não foi um problema seu, foi algo que aconteceu. Não se perturbe, diz o Senhor. Tire do teu coração esse momento. Oh, aleluia. Que o Senhor guarde o teu coração e a tua mente. Que o Senhor guarde a tua caminhada. Que o Senhor aperfeiçoe a obra dele em ti. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor já deu ordem aos seus anjos a teu respeito. Pega essa palavra, guarda no teu coração. O mal não vai chegar na tua casa, o mal não vai chegar na tua vida. Por mais que ele queira entrar, a tua resistência agora dizendo eu vou resistir, ele não vai conseguir. O Senhor hoje te dá livramento, o Senhor hoje traz sobre ti livramento, a mão do Senhor está sobre ti. Oh Jesus, o inimigo tentou frustrar os teus planos e a tua casa, mas os teus sonhos não perecerão. O Senhor te levantará e te fará obreiros e obreiras na casa do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. No lugar de luto haverá alegria, no lugar de cinza haverá júbilos de louvor, no lugar de pranto o Senhor colocará sorriso nos teus lábios, no lugar de olhos caídos o Senhor te dará um rosto de alegria e de vitória, porque tu tem passado, mas o Senhor também tem se alegrado o teu coração em resistir esse momento em que o inimigo está tentando te afogar. Assim seja o Senhor contigo, para transformar a tua tristeza em alegria e o teu lamento em júbilos de louvores. Seja o Senhor na tua casa e na tua família, seja o Senhor no meio dos teus filhos, transformando esse momento de tristeza em alegria. Assim o Senhor te abençoará e guardará a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.